Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sou o professor Yuri, professor de Geografia. Me acompanha na leitura deste item aqui, olha só. Diversos são os fatores causados da degradação do solo, atuando de forma direta ou indireta. Mas quase sempre a grande maioria das terras degradadas inicia esse processo com desmatamento, que pode ser seguido por diversas formas de ocupação desordenada, como corte de taludes para a construção de casas, rodovias e ferrovias, agricultura com uso da queimada, vários tipos de mineração, irrigação excessiva, crescimento desordenado das cidades, superpastoreio, uso do solo para diversos tipos de despejos industriais e domésticos, sem tratamento da área que recebe esses despejos. Enfim, de uma forma ou de outra, os solos tornam-se degradados, sendo muitas vezes difícil ou quase impossível a sua recuperação. Olha só que interessante, pessoal. Este item está falando diretamente sobre a questão do próprio solo. Mas antes de a gente poder se aprofundar em relação à degradação dele, vamos entender principalmente como o solo ele é formado e como nós temos essa importância diretamente relacionada a ele. Veja só, o solo, no caso, ele é um recurso diretamente encontrado aqui na nossa litosfera, essa camada mais externa e, por consequência, também até mesmo a mais fina, tá certo? E ele vai ser formado diretamente ali por elementos que compõem um conjunto direto. São eles, principalmente, minerais, matéria orgânica, aí nós encontramos a decomposta ou na forma de alguns seres vivos, tá certo? Água e ar. Esse processo, na verdade, ele passa por um longo período de tempo para formar um solo específico, assim como também a presença de climas diretamente relacionados que facilita esse seu processo de formação. Muitas vezes aqueles ambientes que encontram climas mais úmidos, que acabam promovendo principalmente o processo de decomposição até mesmo de material rochoso encontrado nesses locais. O solo, nós temos que entender que ele é um recurso muitas vezes intitulado como não renovável. Isso porque, uma vez alterado, para que ele retorne ao seu estado natural, é muito difícil que isso aconteça. Então, por diversas vezes, ele vai ser colocado como recurso ali não renovável e ele vai ser formado muitas vezes por um processo que vai sendo formado o seu perfil direto. O perfil de solo, como nós entendemos assim, ele vai ser exatamente um processo de formação do solo por camadas. Muitas vezes iniciado essa formação desse solo a partir da decomposição do que nós chamamos da rocha matriz ou rocha mãe. Essa rocha, muitas vezes de estrutura granítica, ligada ao processo litosférico, ele vai passar por um processo de decomposição. E junto com um processo aí de acúmulo sedimentar, presença de material orgânico, água, entre outros tantos elementos, é que esse perfil de solo vai acabar sendo formado. Neste processo, então, no caso aqui, esse recurso importantíssimo, ele é viável para diversas atividades, seja elas econômicas, seja ela para um ambiente de moradia, entre outros tantos de recursos. Esse processo de degradação do solo, muitas vezes ele está relacionado a atividades econômicas. Essas atividades econômicas, na maior parte das vezes, aí eu posso exemplificar algumas, como a agricultura, o próprio processo da mineração, a pecuária, eles, na maior parte das vezes, acabam promovendo, entre outros tantos tipos de impactos, aqueles relacionados, por exemplo, ao desmatamento, a queimada, e que acaba prejudicando principalmente a fertilidade desse solo, do material orgânico encontrado na sua composição. Nessa estrutura, então, esse solo desprotegido, que vai perder, no caso, a presença das raízes da vegetação, vai perder principalmente a copa das árvores, que muitas vezes vai servir como freio, principalmente das águas das chuvas, provocando exatamente com que elas toquem o solo de maneira mais devagar, vai acabar promovendo muitas vezes erosão, infiltrações intensas, provocando, entre outros tantos problemas, o processo de lixiviação, que vai ser ocasionado principalmente por conta da dissolução do material orgânico encontrado por conta da intensa infiltração, assim até mesmo com o processo de laterização, tornando ele esse material muito
ácido, principalmente por conta da presença ele, da oxidação do ferro encontrado nesses ambientes. No próprio solo, esse processo, na verdade, ele vai, no caso, ser um ambiente muito sensível às mudanças encontradas. Então, por conta disso, ele vai ser acompanhado de diversos impactos que os atingem. Dessa maneira, o nosso comando, então, ele diz assim, ó, a partir da ocupação desordenada exposta no texto, o que impede a recuperação do recurso natural destacado é. Então, nós já entendemos com o texto e também com essa nossa explicação, que na maior parte das vezes, né, no caso aqui, a ocupação desordenada, no caso principalmente relacionado às atividades que são implementadas aqui nele, como a ocupação irregular, né, as construções irregulares, rodovias e até mesmo, no caso aqui, as atividades econômicas são capazes de impactar diretamente esse solo. Então, o que impede a recuperação dele vai ser, alternativa A, elevação da biomassa. Não, a elevação da biomassa, que é uma massa utilizada principalmente ali, né, que é um material orgânico utilizado principalmente para diversos fins, no caso aí até mesmo para geração de energia, ele não vai ser o grande questão que vai promover ou impedir a recuperação do solo, né? A biomassa ele vai ser um material orgânico utilizado, então precisa até mesmo do solo para ter, no caso, atividades para o surgimento dessa biomassa. Alternativa B, redução da salinização. Embora reduzir a salinização seja exatamente um recurso muito necessário para diminuir o impacto no solo, principalmente por excessiva irrigação ou retirada de água de maneira excessiva, deixando a presença de sais minerais nesse solo, no caso ele não vai impedir a recuperação. No caso, né, reduzir a salinização vai só impedir, no caso, ou então diminuir um impacto específico nesse solo. Alternativa C, diminuição da fertilidade. Aqui sim nós encontramos o que impede a recuperação do recurso natural, principalmente o material orgânico encontrado neste solo, que depende diretamente, né, de outros recursos, como a própria vegetação, animais, entre outros. Então, diminuição da fertilidade vai ser nossa alternativa correta. Alternativa D, ampliação da microfauna. Embora a fauna seja necessária, ela também depende, né, da própria vegetação encontrada em diversos locais. Ampliar a microfauna, no caso, ele não impede a recuperação, na verdade, ele vai ser até benéfica, ele auxilia na recuperação dela. E a alternativa é decomposição do substrato, né? Decompor o substrato, ele não vai impedir a recuperação. Decompor o substrato vai ser exatamente o material encontrado neste solo. No caso, ele vai até contribuir para a presença do material orgânico encontrado neste ambiente. Então, para nós, o que nós temos como alternativa correta vai ser a alternativa C, diminuição da fertilidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.